Deixa o céu descer, porque nós declaramos que teu é o reino, o poder. Declare: teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Levante as suas mãos e declare: para sempre. Amém. Nós cremos, Senhor, para sempre. Amém. Oh, para sempre. Para sempre. Amém. Se você crê nisso que você acabou de declarar, aplauda e engrandeça o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E aplauda o Senhor com alegria. Vamos receber a vida do pastor Emerson, amém? Aleluia. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Oh glória. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Em cada casa, em cada família, em cada ambiente onde há uma pessoa te buscando, te adorando em espírito e em verdade, deixe o céu descer. Oh glória, aleluia. Povo de Deus, bom dia, que a paz esteja com todos, que a paz esteja com todos. Que a paz esteja com você que está nos assistindo também na sua casa, no seu lar. Que o Senhor te pegue de jeito hoje em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento por um instante, menos o meu amigo aqui na frente. Vem cá. Antes de começar a reunião, ele me procurou e disse: pastor, eu tenho um testemunho para contar, eu tenho uma vitória para contar. E quem aqui gosta de ouvir boas notícias? Ainda mais notícias que glorificam o nome de Deus. Eu não sei o que é ainda, mas diz aqui para quem não te conhece, qual é o seu nome completo? Tiago Augusto Tavares. O que aconteceu, Tiago? Bom, meu testemunho é assim, pastor. Ao mês passado, dia 16 do mês passado, trabalhava muito tempo na empresa, acabei sendo mandado embora. Fica muito chateado, né, pastor? Porque tempo de pandemia, difícil. Só que assim, pastor, você fica chateado nos primeiros dias, nossa, você fica abatido. E isso foi numa quinta-feira e, você chora muito, você fica muito triste, porque eu tenho uma família. E tempo de pandemia é ruim demais. Só que assim, foi passando os dias, você não dorme, domingo eu vim para a casa do Senhor. Chegando aqui, foi a palavra, parece que foi para mim. Não se abate, não se abatam por nada, porque Deus está sobre nós. Você pregou isso e é a bênção, pastor. E falava assim, que tudo tem o tempo de Deus. Nada é no tempo do homem, tudo é no tempo do Senhor. E eu creio, pastor, que isso aconteceu na minha vida, pastor. Creio de verdade. Por quê? No domingo foi pregado, pastor, dessa forma, e eu entreguei minha vida na mão de Deus. Deus, que seja feita a tua vontade. Quando foi, pastor, na segunda-feira, aí normal, levantei, minha esposa foi trabalhar, minha filha também, fiquei sozinho em casa, normal, orando ao Senhor. Quando foi na terça-feira, pastor, recebi uma ligação de uma empresa, parecida também com o que eu trabalhava, mas do mesmo segmento. Pastor, dali para frente, pastor, foi dando encaminhamento. E para a honra e para a glória do Senhor, pastor. Amanhã eu já começo no meu trabalho novo, graças a Deus. Mesmo ramo, quase a mesma função, mas e melhor, pastor. Graças a Deus, melhor financeiramente também, pela honra e pela glória. Tem que testemunhar isso aqui, pastor, porque assim, às vezes a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer. Mas, gente, não se preocupa, porque o tempo é de Deus, o tempo é do Senhor. Deus sabe todas as coisas na nossa vida. Então, eu estou aqui, gente, para falar para vocês. O que aconteceu na minha vida, acontece na vida de cada um de vocês. Basta crer e ter fé. Tenha fé de verdade, porque Deus está sobre nós e sobre nossas vidas e nossas famílias, gente. Pode ter certeza. Se uma porta se fecha, Deus abre outra melhor. Está feliz? Estou muito feliz, graças a Deus. Glória a Deus. Nós também vamos aplaudir a Jesus. Parabéns, viu? Obrigado. Deus abençoe. Oh glória.
Se uma porta se fecha, Deus abre outra melhor. Creia nisso. Amém? Se você que está assistindo em casa ou em qualquer lugar e tem um testemunho para contar, porque eu estou pegando muitos testemunhos também de pessoas que estão assistindo em casa, manda um áudio para mim, manda um áudio no número do WhatsApp que já está aí nos comentários, do seu testemunho, mas assim, e deixa eu falar aqui para a igreja também, o testemunho tem que ser 5 minutos, 2 gols. Lembra, quem jogava bola aqui no passado? Quando a gente ia jogar bola não era assim? É 5 minutos, 2 gols. Como assim, pastor? É 5 minutos, é direto, igual o irmão contou o testemunho, conta logo o que Deus fez, porque a glória tem que ser dele. Tem gente que sobe para contar o testemunho e diz assim: naquele dia, pastor, eu acordei e estava tão frio que eu abri a torneira, peguei o meu dedinho mindinho, coloquei na água e limpei os olhos. E a pessoa ela quer contar cada detalhe que não acrescenta em nada. Quem está entendendo isso, diga amém. Então é 5 minutos, 2 gols, é direto e objetivo. Amém, minha gente? Então se você tem um testemunho para contar, ou me procura na próxima reunião. Por causa do distanciamento eu vou tentar pegar um testemunho só por culto. Amém, minha gente? Ou então me manda um áudio que a gente coloca na mesa de som e a igreja ouve para a glória de Deus. Amém? Cabe bênção aí hoje? Pega comigo a palavra e abra nos Salmos 73. Salmos 73. À medida que você for encontrando, se for possível, é claro, vai se colocando em pé em nome de Jesus. Salmos 73, versículo 1. Só quem encontrou dá um glória. Salmos 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Amém? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção em cada detalhe. O salmista começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Eu vou dizer isso mais uma vez e eu peço que você declare após mim bem alto e bem forte. Vamos declarar isso? Verdadeiramente bom é Deus. Diga: Deus é bom. Quanto a mim, os meus pés quase, com força e fé, quase se desviaram. Quase, hein? Mas Deus é tão bom que foi quase alguns saíram do caminho, quase que Asaf saiu da presença, quase que alguns aqui saíram da presença do Pai, mas Deus é tão bom com a gente. Você acredita que Deus é bom, que Deus é maravilhoso? Então se você pode ir para Ele, coloque a palavra aberta sobre o teu assento e dê uma linda salva de palmas, enquanto você aplaude, glorifique ao nome dEle, engrandeça ao nome dEle. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo poderoso, não a nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toma o teu lugar de destaque, toma o teu lugar de honra nesta reunião, tira todo impedimento, todo embaraço, toda dificuldade. Onde houver uma pessoa te adorando, onde houver uma pessoa te buscando com coração limpo, com coração sincero, derrama da tua graça, da tua virtude, da tua unção e do teu poder. Envia nesta hora os teus anjos ministradores, operando milagres em favor do teu povo. Enquanto esta palavra estiver sendo ministrada aos nossos corações, opere maravilhas para
para a glória e louvor do teu nome. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento, por gentileza. No meio do povo de Deus sempre existiu e talvez sempre existirá guerras, lutas, perseguições. O povo de Deus sempre foi muito atacado, sabe? Mas diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, o Senhor, Ele nos faz um pedido especial, para que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele nos faz um pedido como se Ele estivesse dizendo: não olhe para o lado. Você tem as suas lutas, você tem as suas dificuldades, mas não olhe para o lado, porque pode ser que quando você está olhando para a direita, para a esquerda, quando você está olhando para os lados, você está observando a vida de outras pessoas, e pode ser que você caia no erro de pensar, como o salmista pensou, que Deus abençoa todo mundo, menos você, que Deus está cuidando de todos, menos de mim, que Deus está prosperando todos, menos a minha pessoa, que Deus está abençoando todo mundo, mas que eu fui completamente abandonado por Ele. Por isso, que em outros salmos, nos Salmos 37, se você pode, acompanhe comigo, Salmos 37, no versículo de número 1, o salmista Davi, ele vai declarar nos Salmos 37, se tem alguém comigo, dá um glória a Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Nós sabemos que hoje muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas, aflitas, preocupadas com o que vai acontecer amanhã, porque é o aluguel que está atrasado, as contas que vão se multiplicando, as dívidas, o nome que de repente está sujo, a conta que de repente está no vermelho, e as obrigações vão vindo, as despesas com a alimentação vai vindo, e a dificuldade, a necessidade, ela sempre existe, não importa, é pandemia, mas a gente tem contas para pagar, é ou não é? A gente tem as nossas lutas, as lutas continuam, ou talvez até estejam piorando, e aí a gente começa a olhar para o lado. Como o irmão que contou o testemunho, ele poderia dizer: poxa, Senhor, mas eu venho na tua casa todo domingo. Uma pessoa que quando a gente sobe no altar, pastor João, tem pessoas que a gente já sabe onde elas sentam. O irmão que toda a reunião, ele está aqui desse lado aqui, é ou não é? E não falta, não falta. E ele poderia dizer: poxa, meu Deus, eu vou para a tua casa, toda semana eu estou ali, não perco um culto, estou te adorando, e tantos ímpios estão com emprego, tantos ímpios estão até aproveitando, e a crise, estão prosperando até na crise, e eu que sou teu servo, estou desempregado agora, eu que sou teu servo, estou passando por essa luta agora. Sabe o que Jesus Cristo disse para a gente? Não esteja inquieto pelo amanhã. Não esteja nervoso, ansioso pelo amanhã. Olhe para as aves, o Senhor cuida das aves. Olhe para a fauna, para a flora. Olhe para os animais. Olhe para as flores no campo. O Senhor cuida da fauna, o Senhor cuida da flora. A cada dia basta o seu mal, sim, é verdade. Mas se nós buscarmos o reino de Deus como primazia, como prioridade na nossa vida, se você colocar o reino de Deus como prioridade e cumprir a justiça do Senhor, foi Ele quem nos disse que tudo que nós precisamos, tudo que o ímpio precisa e o justo precisa, o Senhor acrescentará em teu favor, e você não terá falta de nada. Eu quero aproveitar isso e declarar que se uma porta se fechar, Deus tem uma porta melhor para você. Ele é o teu Deus, Ele é o teu advogado, Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro.
Mas às vezes, como o salmista disse, às vezes a gente olha para o lado, e quando olhamos para o lado temos esse sentimento de inveja. Por quê? Por quê, Senhor, que pessoas que não te servem têm condição e eu que te sirvo estou passando por essa dificuldade? No verso 2 dos Salmos 37 o Senhor continua: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 3: confia no Senhor e faze o bem. Diga comigo: confie em Deus e faça o bem. Olha o que a palavra continua dizendo: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus nesta manhã. Então toma posse desta palavra, versículo de número 24, acredite nisso: ainda que caia, ainda que seja cobrado, ainda que uma porta se feche, ainda que enfrente muitas lutas e dificuldades, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Em Provérbios capítulo 24 está escrito: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Deus vai te levantar nesta manhã, Deus vai te levantar nesta palavra. Agora escute, presta atenção, porque é sobre isso que eu quero dizer. Não compare o que você tem com o que os outros têm. Não compare o que é seu com o que é do seu vizinho. Não compare o seu emprego com o emprego de ninguém. Não compare o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge com o cônjuge de ninguém. Não compare os seus filhos com os filhos de outra pessoa. Não compare. Porque quando você começa a fazer essas comparações, é como se você estivesse desprezando aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Uma coisa eu aprendi, o pastor João deve ter aprendido isso também, que nós ouvimos da mesma fonte. Sabe qual é a melhor mulher do mundo? A minha esposa. A melhor mulher do mundo é a minha esposa. Sabe qual é a melhor igreja da Paz e Vida? A sede de Guarulhos. Mas quando eu estava lá na Cidade Soberana, que é lá no interior de Guarulhos, eu dizia: a melhor igreja da Paz e Vida é a Cidade Soberana. Quando eu estava lá no Guarujá, eu assumi a igreja do Guarujá com 7 membros só, mas eu cheguei lá dizendo: essa é a melhor igreja da Paz e Vida. Tem gente que fica comparando, né, qual igreja que é melhor, qual mulher é a mais bonita, qual filho é o mais educado. É o que Deus deu para mim, é o melhor. É o melhor que eu mereci, é o melhor. Eu tenho aquilo que Deus preparou para a minha vida. Você está entendendo isso? Então, não estou dizendo para você se conformar, mas eu estou dizendo: não compare o que é seu com o que é dos outros. Porque senão, minha gente, além de menosprezar aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos, se você não valorizar o que está nas tuas mãos, Deus nunca vai te dar coisas novas. Eu vou dizer isso de novo porque é importante. Se você não valorizar aquilo que você tem hoje, Deus nunca vai te dar coisas novas. Pelo contrário, você vai pensar que tem uma coisa e de repente até aquilo que você acreditava ter será tirado. Então valorize aquilo que você tem. Não olhe: mas o outro tem 5 dracmas, o outro tem 5 talentos, o outro tem 2 talentos, eu só tenho 1. O que você tem é o que Deus entregou nas tuas mãos. Que você tem, diga comigo: o que eu tenho é o melhor de Deus para a minha vida.
Se você valorizar esse um talento que Deus entregou, esse um talento vai virar 2, 2 vai virar 4, 4 vai virar 8, e a multiplicação vai acontecer em teu favor. Então valorize o que você tem hoje. Amém? Volta comigo nos Salmos 73. Salmos 73. Olha o que o Asaf vai dizer, hein? Porque ele ficou comparando a vida dele com a vida dos outros. E deixa eu deixar bem claro aqui, o Salmos 73 não é um Salmos de Davi, tá, minha gente? O Salmos 73 é um Salmos escrito por um homem chamado Asaf. Nós vamos aprender um pouquinho da história de Asaf hoje. Quanto a mim, Salmos 73, verso 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para escorregassem os meus passos, pois, versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corruptos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Eles fazem tudo isso e não acontece nada. Eles são maus, ingratos, perversos, corruptos, violentos e ainda prosperam. E eu que sou sincero, tento ser justo, tento ser verdadeiro, tento ser honesto, a minha vida como que está? Eu não aguentei não, o Asaf dizendo, eu não aguentei não. A minha vontade foi de chutar o pau da barraca mesmo, de jogar tudo para o alto e dizer: Deus, quer saber de uma coisa? Se o Senhor está abençoando o ímpio e eu que te sirvo, estou na luta, estou na pior, eu vou virar ímpio também. Esse foi o pensamento do Asaf. Agora vamos entender quem era Asaf. O Asaf, ele é escritor de 12 salmos. Ele vai escrever os salmos 50, e ele vai escrever dos salmos 73 até os salmos 83. Ele é escritor de 12 salmos. A história diz que quando Davi está voltando, trazendo consigo a arca, dançando, cantando, se lembra dessa história? Davi está feliz, alegre, trazendo a arca da aliança, rei. Ele está praticamente nu. Algumas pessoas estão apavoradas com aquilo, outros estão até criticando. Nessa época Asaf era jovem ainda, devia ter uns 13, 14, 15 anos, segundo a história. E Asaf viu Davi vindo, trazendo a arca da aliança, e pulando de alegria, saltando, louvando a Deus. Asaf não se conteve, e mesmo jovem, ele furou o bloqueio dos guardas do rei, e foi até o local onde Davi estava, para pular, dançar, e se alegrar junto com o rei Davi. Dizem que nessa hora Davi dá um abraço em Asaf, e é transferida a unção que está sobre Davi para a vida desse jovem Asaf, uma unção de adorador. Tanto é que esse Asaf, ele vai ser comparado com Davi na questão de louvor, de adoração sincero. E diz a palavra agora, que quando o rei Salomão, tantos anos depois, quando o rei Salomão, ele construiu o templo do Senhor, a casa de Deus, o rei Salomão, ele quis entregar para Deus tudo do bom e do melhor. O melhor ouro, as melhores pedras, as melhores madeiras, e ele preparou tudo de uma forma magnífica. Nessa época, o levita Asaf
já estava aposentado por causa da idade. Mas Salomão queria o melhor líder do coral para estar regendo os levitas. Ele queria o melhor adorador que existisse. E disseram para Salomão: olha, Salomão, os levitas que estão escalados, que estão fazendo a obra, eles até são bons, até tocam direitinho, ministram direitinho, mas não tem nenhum que seja como Asaf. Mas onde está Asaf? Asaf já está aposentado no seu barraquinho, morando com os seus filhos. Então chama o Asaf aqui, e diz para ele que a aposentadoria está acabada hoje, e que ele vai ministrar no coral da casa de Deus, que ele vai ser regente deste coral. Minha gente, sabe o que a palavra vai dizer? Que os 120 sacerdotes estavam preparados, Asaf e mais 2 levitas estão regendo o coral, e de repente, enquanto os levitas estão adorando, a casa de Deus foi atraída pela presença do Senhor. A Shekinah, a glória de Deus, entrou dentro daquela casa de tal maneira, de tal forma, que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé por causa da presença de Deus. Quem é que estava regendo o coral que atraiu a presença de Deus para aquele lugar? O que atraiu a presença de Deus não foram os ouros preciosos, não foi a madeira, não foram as pedras. O que atraiu a presença de Deus foram os louvores, porque a palavra de Deus declara que Deus habita entre os louvores. E quem é que estava regendo o coral nesta hora? Asaf. Você está entendendo um pouquinho quem era esse homem? Um homem que adorava e Deus derramava a sua Shekinah. Um homem que adorava e Deus derramava da sua presença de uma forma tão intensa, que os sacerdotes não conseguiam ministrar mais nada. Os sacerdotes se jogavam no chão e não conseguiam ficar de pé, por causa da presença gloriosa de Deus. Um homem desse, que abre a boca para adorar, e Deus recebe o seu louvor e as pessoas são impactadas. Um homem desse vai dizer: eu quase me desviei, eu quase escorreguei, caí, saí completamente da presença de Deus, eu quase me afastei dos caminhos de Deus, porque eu olhei para a prosperidade do ímpio, porque eu senti inveja do homem corrupto, e quanto mais ele pensava nisso, mais perturbado ele ficava. Olha o que está escrito agora aqui nos Salmos 73, versículo de número 13, Salmos 73, verso 13, amém? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho me purificado tanto para quê? Eu tenho me santificado tanto para quê? Eu tenho vindo na reunião de domingo de manhã em santo jejum para quê? Eu tenho orado 52 dias ao meio-dia para quê? Eu tenho fugido da aparência do mal para quê? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Diga misericórdia. Sabe o que a palavra diz nos Salmos 34, verso 19? Muitas são as aflições do justo. É luta todo dia. O Asaf está dizendo isso: todo dia eu sou afligido, é luta todo dia. Muitas são as aflições do justo, mas todo dia o justo vai ter vitória, porque o Senhor o livrará de todas elas. Diga isso: eu posso até ter muitas lutas, mas eu também tenho muitas vitórias para contar. Quem está entendendo e tomando posse desta palavra? O Asaf está cansado,
Ele está cansado de fazer a obra, de louvar a Deus, de ser sincero e voltar para a sua humilde casa com os seus filhos e olhar para aquele barraquinho de madeira, olhar pela janela e ver os vizinhos ímpios prosperando. Ele está cansado dessa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: ficar reclamando, questionando, murmurando e se lamentando, olhando para o problema, vai resolver alguma coisa? Por isso que mais uma vez eu quero lembrar o que o Senhor disse: não olhe para a direita, nem para a esquerda, não olhe para os lados, mantenha o teu foco em Deus. Você pode estar passando e enfrentando um dos piores momentos da sua vida. Você pode estar passando por uma crise pior do que a que Asaf passou. Mas volte a olhar para o altar de Deus, volte a olhar para o Senhor Jesus, volte a olhar para as promessas que Deus tem contigo. E ao invés de reclamar, você pode até passar pela luta, mas passe pela luta fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. O que Deus chamou Asaf para fazer? Asaf quer dizer aquele que é apoderado pelo Deus. Deus se apoderou dele para que ele fosse formado para o seu louvor, e Deus nos formou para o seu louvor. Sabe uma das passagens que mais me impressiona? Jesus está participando da última Santa Ceia. Ele está ali celebrando, tendo um momento de comunhão com os discípulos. Ele sabe que vai ser traído daqui a alguns instantes. Ele sabe que vai ser capturado daqui a alguns momentos. Ele sabe que ele será torturado e morto naquela cruz do Calvário. Mas a palavra diz no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26, no verso 30, que Jesus, tendo tomado a última Santa Ceia, ele está subindo para o Monte das Oliveiras, ele está a caminho do Getsemane, lugar onde ele vai ser traído e a tortura irá começar, e ele vai cantando um hino. Ele sabe o que ele vai sofrer, mas sabe como ele vai? Louvando a Deus. Ele vai engrandecendo ao nome do Senhor, exaltando ao nome do Senhor. Talvez você saiba de uma luta que você vai enfrentar ainda hoje na tua casa. Talvez você já sabe de uma dificuldade que está te esperando amanhã no teu local de trabalho. Talvez você já sabe que existem pessoas que estão tramando o teu mal, que existem pessoas que são víboras traiçoeiras, que estão tramando uma cilada contra a sua vida, mas mesmo assim saia daqui hoje louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, não olhando para essa luta, não olhando para essa dificuldade, mas olhando para aquele que te chamou e dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Jesus sabia do sofrimento que ele havia de padecer, mas ele sabia do guarda de Israel, que estava protegendo e livrando a sua vida de toda a maldição, e que no final o propósito do Senhor vai se cumprir. E eu posso dizer isso sem medo de errar: no final da sua história, todo o propósito que Deus tem contigo irá se cumprir infalivelmente para a glória do nome do Senhor. O propósito de Deus sempre se cumpre. Aleluia. Então ficar olhando para o lado ajuda? Hein, minha gente? Ficar comparando a sua vida com a vida do vizinho ajuda alguma coisa? Só te joga mais para baixo. Ficar comparando a sua vida, você é um servo de Deus, poxa vida, eu estou falando com homens de Deus, eu estou falando com mulheres de Deus, com pessoas que têm unção do Senhor, com pessoas que foram capacitadas por Ele, mas que às vezes ficam se comparando com pessoas que ainda estão atoladas no pecado, ficam comparando a sua história com pessoas que ainda estão no caminho da perdição. Eu ouvi uma história, eu não sei se é verdade isso, mas se for mentira, é bem perto da verdade essa história, sabe? Diz que um pastor aqui do Brasil ligou para um pastor da África
e disse para esse pastor: olha, pastor, nós estamos orando por vocês, a nossa igreja está orando pela igreja na África, por causa de tanta fome, por causa de tanta desigualdade social que vocês enfrentam, por causa de tanta miséria que vocês passam. Nós estamos orando por vocês aí na África. E o pastor da África disse para o pastor do Brasil: fica tranquilo, que nós aqui na África, nós que estamos orando pelo povo brasileiro, porque enquanto nós estamos aqui nas nossas igrejas com banco de madeira e muitos até sentando no chão, nós ainda estamos buscando o reino de Deus como prioridade. Enquanto muitas pessoas aí no Brasil estão indo para a igreja pedindo carro, pedindo casa, pedindo luxo, pedindo fama, pedindo status, e o reino de Deus vai ficando cada vez mais de lado. Deus te chamou para ser cheio da presença dEle. O mais Ele fará acontecer na sua vida, o mais será consequência na sua vida. Os ímpios são como a verdura. Você compra a verdura na sexta-feira, na feira, como é que a verdura está? Linda, maravilhosa, é ou não é? Mas você deixa a verdura lá em cima da mesa, não põe na geladeira nem no saco plástico, deixa lá. No domingo como é que está a verdura agora? Murcha. É isso que a palavra diz que são os ímpios. Você olha naquele momento, está verde, está lindo, está maravilhoso, parece que a vida está ganha, parece que não tem nenhum problema. 2, 3 dias se passam, como a verdura está murcha. O servo de Deus normalmente é o contrário. As pessoas olham e não dão nada, mas de repente vem a glória de Deus sobre a sua vida e renova a árvore a ponto que ela dê frutos, e frutos com abundância. Quanto mais você se comparar com os outros, pior é. Olha o que estava acontecendo com Asaf, versículo 16, Salmos 73, verso 16. Se tem alguém comigo aí, dá um glória a Deus. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Como é que Asaf estava? Perturbadinho, estava perturbado, até que, olha a diferença aí, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Talvez existam pessoas que estão ouvindo esta palavra hoje, que já ficaram perturbadas durante a pandemia, já ficaram perturbadas durante os últimos meses, já fizeram essas comparações, mas a diferença é essa: mesmo quase desviado, onde é que Asaf foi buscar refúgio? No santuário de Deus. Mesmo triste, mesmo perseguido, mesmo passando por aflições e tantas injustiças, onde é que nós estamos agora? No santuário de Deus. E mesmo você que está assistindo em casa, o que é que você está fazendo agora? Buscando a presença de Deus e ouvindo a palavra de Deus. E esta é a diferença. Veja, eu estava perturbado até que entrei na casa de Deus. Eu quero declarar isso: o espírito de paz repousa sobre a sua vida hoje. Todo peso, toda perturbação, todo pensamento ruim, toda confusão que estava tramando contra a sua mente, contra a sua vida, que caiam por terra nesta manhã, para a glória de Deus Pai. Que você saia daqui leve, que quando esta mensagem acabar, você se sinta leve, que todo jugo seja despedaçado hoje, agora, em nome de Jesus. Versículo 18: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase em um momento ficam totalmente consumidos de terrores. De que adianta viver a vida toda bem financeiramente falando, com uma casa boa, com uma vida de luxo, mas um momento pode destruir tudo, acabar com tudo, acabar com a eternidade. Versículo de número 20: como faz
com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Olha que forte isso. Versículo 21, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci, e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha, o arrependimento, o Asaf caiu em si, agora está reconhecendo, eu estava falando contigo, eu estava agindo como um animal irracional, como um bruto, como um tolo, eu não estava pensando. Versículo 23, quero ver se tem alguém que vai entender isso para dar um glória a Deus agora. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Eles serão destruídos se não se arrependerem, eles serão aniquilados se não se arrependerem, mas eu estou continuamente contigo, com o meu barraquinho de madeira, mas na presença do Senhor, passando as necessidades, enfrentando muitos desafios, mas na presença do Senhor. Tu és a minha herança, tu és o meu galardão. Versículo 24, verso 24, vê se você consegue entender isso. Versículo 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás onde? Onde? Oh glória, oh glória, eu posso até morar num barraquinho aqui na terra, mas eu sei que serei recebido na glória. Por isso agora Asaf termina dizendo: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, quem se distanciar de Deus certamente perecerá. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Versículo 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Não existe riqueza, não existe tesouro, não existe nada nesta terra que seja maior ou melhor do que o que Asaf recebeu, e do que o que Deus deixou preparado para os levitas, para aqueles que se consagram ao Senhor e fazem a obra do Senhor. Quando Deus estava dividindo as terras de Israel, cada tribo recebeu uma porção. Cada tribo recebeu um pedaço de terra para ali criar o seu gado, o seu rebanho, plantar a sua vegetação, colher e prosperar do fruto do seu trabalho. Mas para a tribo de Levi, Deus disse: vocês farão a minha obra, vocês viverão uma vida consagrada para mim, e eu sou a tua herança. Eu vou dizer isso para você: Deus é a nossa herança, e quem tem Deus no coração, certamente não terá falta de absolutamente nada. Se coloque em pé por gentileza, em nome de Jesus. Em pé, vamos aplaudir a esta palavra, vamos aplaudir ao nosso Deus. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Por um momento Asaf desejou a prosperidade dos ímpios, mas quando ele pisou o pé no santuário, quando ele pisou o pé na casa de Deus, quando ele ouviu os louvores, quando ele ouviu a palavra que estava sendo ministrada, ele caiu em si.
e reconheceu que eu posso conquistar o mundo inteiro, nós podemos conquistar o mundo inteiro e ter todas as coisas, mas se eu não tiver Jesus, todas as conquistas serão em vão. Porque assim como a verdura, que ora está ali bonita, frondosa, e de repente está murcha, assim acontece também com os ímpios que desejam tantas coisas, mas não abrem o seu coração, ou os seus corações, para receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Você pode ser como Salomão, morar numa casa de luxo, morar num reino, num melhor condomínio da cidade, mas se não tiver Jesus, você perde a vida eterna. E você pode, como Asaf, morar num barraquinho de madeira, olhar pela janela e ver a prosperidade dos ímpios e já ter se perguntado inúmeras vezes: por que que a minha vida não melhora? Por que que as coisas não acontecem em meu favor? Mas essa palavra veio para te dizer: continua firme olhando para Deus, porque Deus já tem uma mansão preparada para nós. Uma mansão preparada para nós. Muitas são as aflições do justo, muitas são as nossas lutas e dificuldades, mas o Senhor nos fez uma promessa: Ele nos livrará de todas elas. Você pode estar sofrendo hoje, pode estar passando por momentos terríveis, como nós falamos aqui na palavra, mas confia no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Pastor, até hoje eu não entreguei minha vida publicamente a Jesus, não tive coragem de levantar a minha mão numa igreja e declarar que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Ou quem sabe você já até entregou a vida a Jesus um dia, mas por alguma razão se esfriou, se enfraqueceu e hoje está longe da casa do Pai. Mas se você quer entregar a vida a Jesus, ou se você quer voltar a andar nos caminhos de Deus sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou pastor, eu quero voltar para a casa do Pai, andar na presença dEle e nunca mais sair da presença do soberano. Todos aqui estão firmes? Está firme em Cristo? Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Aí onde você está mesmo, leve a tua mão à altura do seu coração. Se você está me assistindo em casa e quer entregar a vida a Jesus, manda uma mensagem para mim depois pelo WhatsApp, que eu quero acompanhar você, eu quero orar por você, eu quero te conhecer, e eu quero te instruir, pelo menos por esses primeiros dias, até que você ache uma congregação que pregue a palavra verdadeira e se firme nos caminhos de Deus. Mas toda a igreja, feche os teus olhos, e onde você estiver, declare comigo bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai, o meu maior prazer é estar em tua presença. Eu posso até conquistar inúmeras vitórias, ser próspero nesta terra, ter riquezas, mas nada se compara a ter um corpo cheio do teu Espírito. Eu quero que o meu corpo seja templo do teu Espírito Santo. Faça comigo o que o Senhor fez na vida de Asaf. E enquanto eu estiver louvando ao Senhor, derrame sobre mim a tua Shekinah, derrame sobre mim a tua glória, derrame sobre mim a tua presença. Chega de perturbação, chega de comparações. O que o Senhor tem reservado para a minha vida é bem maior, é bem melhor, em nome de Jesus. Com as tuas palavras, vai falando com Deus agora. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, talvez existam pessoas aqui que entraram como Asaf, pessoas que estavam comparando as suas vidas com os ímpios, pessoas que estavam perturbadas, se perguntando: por que de tantas coisas, por que de tantas lutas, por que de tantos problemas, por que de tantas dívidas, por que?
Talvez existam pessoas aqui que estejam como Asaf, perturbadas já, Senhor, quase se desviando, pensando em entregar o ministério, pensando em entregar as chaves, pensando em desistir do propósito, pensando em sair da tua casa, pensando em abandonar a tua presença. Mas nada é por acaso, nada é em vão. O Asaf poderia já ter uma idade avançada, mas mesmo com uma idade avançada, ele ainda era útil na tua obra. E quando ele regia o coral no templo, a tua casa foi cheia da tua presença, Senhor. Existem pessoas que estão se sentindo assim, pessoas que já não se sentem mais valorizadas, que já não se sentem mais úteis, pessoas que acham que o que poderiam fazer já fizeram e não podem fazer mais nada. Mas que nesta hora, Pai, o Senhor renove a fé de cada um. Que nesta hora o Senhor anime os nossos corações e arranque agora toda tristeza, arranque agora toda amargura, arranque agora toda angústia, todo esfriamento, arranque agora do nosso meio todos esses pensamentos perturbadores que queriam arrastar o teu povo da tua casa e tirar esta pessoa da tua presença. Quando Asaf entrou no santuário, eu imagino que ele olhou para aquele ambiente, um ambiente que ele estava familiarizado, e ele viu os outros levitas, os outros sacerdotes fazendo a obra. Ele olhou para aquele ambiente, ele viu os outros adoradores levantando a voz e engrandecendo ao teu nome, Pai. E naquela hora, toda aquela busca que ele tinha por riquezas deste mundo se tornou completamente inútil, porque ele entendeu que o que ele tinha de mais precioso era poder abrir a sua boca, era poder rasgar o seu coração e te adorar na beleza da tua santidade. Oh, rapacaya shikantala barekalabanas. Oh, glória! Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como está sendo o teu mês, mas será que nesta hora você pode rasgar o teu coração, levantar a tua voz e glorificar bem forte ao nome do Senhor teu Deus? Seja possuído pela glória de Deus, seja impactado pela presença do Senhor. Anjos ministradores passeiam sobre esta casa. Araiacaia shecantalás, rapapaparabanaba secantalás. Oh, glória! Arabaqueiandalaba shecantalabarábia. Traz o teu refrigério, traz o teu refrigério, Senhor. Acalma os corações, acalme os corações. Leva embora toda angústia, leva embora toda preocupação. Arranque de nós toda ansiedade. Os nossos pés quase se desviaram, mas Deus é bom, Deus é bom. Verdadeiramente bom é Deus para com o seu povo, para com os limpos de coração. Continue dando glória, continue dando liberdade. Se tem fogo aí, se tem fogo aí da liberdade, deixa fluir. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Seja edificado, fale mistérios. Deixa o Espírito Santo agir em sua vida agora. Arabacaia checanta lavarás. Minha luz, a minha salvação, e em ti me renderei. Amaia caia sou.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, e só em Ti confiarei, declare, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, oh aleluia. Se você crê, levante as suas mãos, levante as suas mãos, oh declare, vem Jesus, firma os nossos pés, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem, vem Senhor, declare, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e só em Ti, e só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Oh, em Ti está a nossa confiança, em Ti está a nossa segurança. Oh, aleluia, Te louvamos, Te adoramos, Te engrandecemos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, que Deus é bom. Os pés de Asaf quase se desviaram, quase, mas não se desviou, que antes de sair, ele voltou, sentiu essa presença, ele disse, isso aqui, eu não consigo lá fora, o que eu sinto aqui, a alegria da minha salvação, lá fora, nada se compara com essa alegria que eu sinto na presença dele. Ainda cabe bênção aí? Chegamos na hora da oferta. Pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu assento. Abre comigo, por favor, a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4.